Fala galera, tudo bem? Então a gente está começando aqui algo diferente para mim e também acho que para vocês, a nossa aula aí online, nossa aula virtual de desenho técnico mecânico. Então como vai funcionar, né? A ideia é o seguinte, a ideia é que a gente tenha o momento em sala de aula para fazer as atividades e que vocês tenham também a possibilidade de ter uma aula disponível online na plataforma do YouTube, dentro da página da fabricação mecânica e também na minha própria página pessoal, tá? A minha página pessoal eu vou divulgar um pouquinho mais para frente para vocês, porque eu estou criando ela, tá? Então assim que eu alimentar a minha página no YouTube com esse vídeo, por exemplo, daí eu vou divulgar para vocês o endereço, tá bom? Então vocês podem acompanhar comigo essa aula e daí a gente vai alimentando a página do YouTube, tanto da fabricação mecânica como a minha página pessoal, tá? A minha página pessoal vai ser aberta, então se porventura vocês tiverem alguém que queira participar ou que queira aprender, que tem interesse em aprender desenho técnico, vocês também podem passar o link, né, passar o endereço da página para essa pessoa me seguir lá, tá bom? Então assim que tiver o primeiro vídeo disponível lá, eu já coloco aqui para vocês na tela qual seria então o link, o nome do canal correto. Tudo bem? Bom, então vamos lá, deixa eu começar aqui. Queria pedir um pouquinho de paciência com vocês, que eu também estou aprendendo aqui a lidar com essas ferramentas computacionais, tá? Bom, então nessa aula a gente vai trabalhar um pouquinho com uma introdução de desenho, então não tem nada ainda muito específico, né? E ao longo das aulas a gente vai vendo aí um conteúdo mais específico, né? As normas que regem o desenho técnico, tá? A gente vai ver alguma coisa agora, mas mais para frente a gente dá um foco maior, tá bom? Então, muito bem, eu sou o Renato, para quem não me conhece, né? Eu trabalho no Instituto Federal de São Paulo, no campus de Hortolândia, e uma das disciplinas que eu leciono lá é desenho técnico, tá? Essa disciplina, na verdade, além de desenho técnico mecânico, ela também envolve a parte de desenho auxiliado por computador, conhecido como CAD, né? Computer Aided Design, e também a gente colocou uma parte de prototipagem, que é conhecido como impressão tridimensional, impressão 3D, tá? Então a ideia é o seguinte, começa com desenho técnico mecânico manual, né, na mão, prancheta, depois passamos por uma ferramenta CAD, né, que aqui a gente vai usar o Inventor, e também a parte de prototipagem, que é a partir desse desenho gerado no CAD, a gente gera uma pecinha via impressão tridimensional. Tá bom? Essas aulas, eu pretendo ser um pouco mais breve do que aula em sala de aula, então, até porque a gente não precisa ganhar tempo aqui, né, para fazer os exercícios. Então a ideia é que seja um pouco mais rápido, tá bom? Essa aula aqui talvez seja um pouco mais demorada, porque tem questões de apresentação e tal, né? Muito bem. Então, vamos lá. Qual a ideia, então, dessa disciplina? Basicamente, é conhecer os conceitos de desenho técnico e mecânica, a princípio, a mão livre, e as normas que regem essas representações gráficas, né? Então, a gente vai aprender a desenhar. Aqui eu faço uma pausa, porque em vias de tornar aqui um pouco mais fácil o meu trabalho e também mais dinâmico, eu vou utilizar do AutoCAD como prancheta, tá? A ideia não é ensinar AutoCAD a princípio, a ideia é só eu usar o AutoCAD aqui como, abre aspas, uma imitação de fazer o desenho à mão, tá? Se ainda assim vocês estiverem com dificuldade de fazer, eu posso também fazer esses desenhos à mão, tá? Mas eu acredito que com o AutoCAD aqui não vai ter muito problema. Bom, e depois, num segundo momento, aí sim eu vou explicar com mais calma, a gente vai aprender a utilizar um software parametrizado, tridimensional, que no meu caso específico aqui, eu vou usar o Inventor. Tá? Apesar desses softwares, a gente vai falar um pouquinho mais para frente disso, eles serem bastante parecidos um com o outro, tá bom? Bom, ok, vamos lá. Então, a ideia é que o participante desse curso, o aluno, o estudante, né, tenha essa oportunidade de aprender também os comandos técnicos utilizados
para criar desenhos a partir de um software parametrizado. Tá? E a partir desse software parametrizado, como criar essa interface com uma impressora tridimensional. Tá? Então, a gente precisa fazer com que esse desenho tenha, então, um programa na qual a impressora tridimensional consiga interpretar, né, o que a gente está querendo desenhar. Tá? Então, a partir desse desenho tridimensional, a gente joga uma informação via computador, via interface, né, é um software, e aí a partir desse software, a impressora tridimensional, a gente faz alguns parâmetros de base, né, com relação, por exemplo, ao preenchimento que a gente quer da nossa pecinha, e aí a gente gera a impressão tridimensional, tá? Então, essas aulas têm um caráter prático. Aqui, obviamente, por usar como uma plataforma, um software AutoCAD, vai ser algo mais rápido, né, mais dinâmico. Mas ainda assim, a ideia é que tem esse caráter prático, tá? Bom, então, ainda com a ideia dos objetivos, conhecer os desenhos técnicos, né, ser capaz de representar um objeto, entender as normas, entender como eu crio um detalhe a partir de um desenho, como eu tiro um corte, como eu tiro uma seção, como eu faço uma vista auxiliar, tá? E também aí como utilizar um software dedicado, como eu crio uma extrusão a partir de um software parametrizado, como eu gero um furo, chanfro, raios, como eu faço montagem, enfim. E como eu também faço essa interface com a impressora tridimensional, tá? Então, na parte de desenho, lembrando que a gente tem basicamente 3 partes: a parte de desenho mecânico à mão, a parte de software, que é o Inventor, e a parte de impressão tridimensional. Tá? Então a gente vai ver algumas questões de materiais, instrumentos, caligrafia, formato de papel, legenda, escalas, projeções ortogonais, os tipos de perspectivas, cortes, seção, encurtamento, omissão de cortes, vistas auxiliares, representação de tolerância. Então tem bastante coisa aqui, né? Então pretendo que essas aulas sejam bastante dinâmicas, rápidas, né? Mas que a gente ainda consiga entender e consiga principalmente ter esse conhecimento para no nosso trabalho, quando a gente estiver trabalhando com isso, né, a gente consiga entender, consiga fazer a interpretação de desenho técnico, tá? Bom, e também para quem for trabalhar como desenhista, projetista, é importantíssimo ter esses conhecimentos, ainda que hoje a maioria dos desenhos sejam feitos com software parametrizado dentro de empresas, tá bom? Bom, então a CAD é prototipagem, a gente também vai falar um pouquinho sobre como surgiu essa ideia de CAD, como surgiu essa ideia de prototipagem, né? Ver como é que se cria extrusões, como se cria furos, como se cria raios, chanfros, tá? Então, também fazer a parte de conversão 3D para 2D, ou melhor ainda, conversão parametrizado para projeção ortográfica. E também a definição do ambiente 3D para prototipagem em impressora, tá bom? Alguns livros que eu cito, Santos, que esse aqui é uma apostila do nosso professor Aliandro. Tem também aqui o livro do Manfé, o livro do Silva, esse aqui é um livro pessoal lá de Portugal, né? Então, são alguns livros aí. Depois eu posso deixar disponível as apostilas do professor Aliandro também, tá? Bom, a nota do bimestre, isso daqui acho que não tem muita importância agora nesse momento, tá? Mas, enfim, seria essa a nota adotada, prova vezes 0,7 e os trabalhos, que são os desenhos, ok? Bom, vamos lá para a nossa aula 1. Então, talvez a primeira pergunta que a gente possa fazer aqui é por que surgiram os desenhos, né? De uma maneira geral, não só desenho técnico, mas desenhos artísticos também. Surgiram sempre com a ideia de representar, de transmitir uma ideia, um comportamento da sociedade, ou ainda mesmo um pensamento, tá? Então, por meio de desenhos feitos aí pelos povos antigos, foi possível conhecer as técnicas utilizadas por eles, quais eram os seus hábitos, quais eram os seus costumes, né, o que eles costumavam então fazer com práticas domiciliares, práticas de trabalho, práticas até mesmo, por que não, de brincadeiras esportivas, né? Aqui só para ilustrar
temos uma representação gráfica, né, um desenho que foi encontrado na caverna de Skavenberg, na Noruega. Data aí mais ou menos o período mesolítico de 6.000 a 4.000 anos, 4.500 anos antes de Cristo. Então, uma representação gráfica aí dessa época, tá? Parece aí duas pessoas, né? Eu brinco em sala de aula que parece uma raquete aqui. Né? Não sei se se é um comportamento de interação, se é um comportamento de caça, não dá para ter muita ideia do que eles queriam dizer aqui, né? Bom, talvez essa figura seja até mais conhecida, né? Que é uma representação egípcia do túmulo do escriba Nakham, do século XVI, século XIV a.C. E aí uma representação um pouquinho mais complexa, comparada à anterior, né? Mostrando aí uma figura humana, tal, né? Uma representação bastante bonita, encontrada em vários livros de história. Aqui algo um pouco mais, abre aspas, moderno. Aqui é um desenho por Miguel Ângelo Boronati, de 1475 a 1564. E aí, basicamente, um nu, né? Uma representação de um corpo nu. E é interessante aqui que a gente já passa de uma representação basicamente bidimensional, né? No caso aqui da representação egípcia, para um caso de uma representação de volume já datado aí perto de 1500, né? Bom, é claro que o desenho técnico que a gente vai estudar aqui, ele não vai representar um gosto artístico, ele não vai representar a forma que a pessoa lida ali com seus objetos, né, de desenho, com seu pincel, com seu lápis. Aqui a gente vai partir do princípio da normatização, tá? Então, o desenho técnico, ele é baseado sobre normas técnicas, no caso do Brasil, da ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, esses desenhos seguem, é regido por as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Então, tudo que a gente vai discutir aqui, tudo que eu vou mostrar para vocês está dentro das normas da ABNT. Tudo bem? Bom, a ABNT não tem só normas técnicas, obviamente, para desenho técnico mecânico, especificamente para mecânico, mas ele rege um conjunto de normas técnicas para desenhos tanto de engenharia civil, da construção civil, tanto também de marcenaria, de mecânica, tá? Então, não é necessariamente só de mecânica, tá bom? É um leque muito grande, muito maior que isso, ok? Aqui o exemplo de um desenho de arquitetura, um desenho de construção civil, uma planta baixa de uma casa, né? É um exemplo. Então, tudo que a gente está vendo aqui tem normas técnicas aqui para isso, para essas representações, né? E aqui um desenho técnico de marcenaria, um banquinho, também tem normas técnicas para criar, né, para esse desenho, tá? Aqui sim já um desenho de mecânica propriamente dito, uma representação de um parafuso. Então, com várias representações aqui de nível de acabamento, de tolerância, enfim, né? Que a gente vai ver ao longo do curso, tá bom? Então aqui é a representação de um desenho de mecânica, um parafuso, mostrando suas dimensões, grau de rugosidade, tolerâncias, enfim, tá? Então só para a gente ver a complexidade que é, né? Mostrando um corte parcial aqui também. Então tudo isso aqui é importante, a gente vai aprender ao longo dessas aulas, tá bom? Muito bem. E aí, só a nível para a gente poder comparar um desenho artístico e um desenho técnico, ambos em nível de representação tridimensional, tá? O que muda de um para o outro? O que muda é que, nesse caso, no desenho técnico tridimensional, eu tenho as informações de medida, que a gente chama de cotas, tá? A representação de simetria de furo, que essa linha traça o ponto, né? E também tudo isso foi feito com instrumentos de criação de desenho técnico, réguas, quadros, gabaritos, tá? Diferentemente desse desenho que foi feito à mão livre. Não que esse desenho não seja válido, né?
Ele é válido como um desenho de esboço, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, tá? Mas de qualquer forma, mesmo ele com nível de esboço, eu teria que ter as medidas para eu ter a proporcionalidade desse desenho, ok? Muito bem. Então, aqui o modo de representação, desenho em perspectiva e já um desenho que a gente chama de vistas múltiplas. Esse desenho em perspectiva, o tal do desenho tridimensional, parametrizado, né? Ele pode ser criado via um programa tridimensional, por exemplo, como o Inventor, SolidWorks, CATIA e tantos outros que tem por aí, tá? E eu posso fazer esse desenho também na mão, né? Então, tem técnicas para construir um desenho desse tipo à mão. É claro que quando eu tenho bastante raios, bastante curvaturas, eu tenho uma certa dificuldade em fazer isso com instrumentos, mas é possível de ser feito, tá bom? A gente vai falar disso no momento oportuno, um pouquinho mais para frente, tá? E aqui, do lado, tem as vistas múltiplas, que é uma projeção ortogonal que representa esse desenho, tá? Então, a gente vai aprender como essa perspectiva vira isso, e o inverso também é verdadeiro, como as vistas múltiplas, a tal da projeção ortogonal, vira isso aqui, tá? Então, a ideia base de um ensino de desenho técnico é fazer com que o estudante, o aluno, consiga ver, a partir de uma projeção ortogonal, as vistas múltiplas e o inverso, a partir de vistas múltiplas, como ficaria esse desenho 3D, né, em perspectiva, tá bom? Bom, e aí a gente sempre parte do princípio como que ocorre isso numa empresa para criação, né, de um produto qualquer. Então, sempre a ideia parte de identificação de problemas, sei lá, se é uma empresa que fabrica bicicleta, né? Qual é o problema que está querendo se solucionar a partir disso? Não sei, mexer com engrenagens, mexer com o câmbio da bicicleta, né? Desenvolver conceitos, o que seria viável, né, para a resolução desses problemas, assumir alguns compromissos, principalmente de resistência mecânica, de comportamento dinâmico e tal. Criações de protótipos, que são basicamente aquele primeiro produto que sai para ser ainda analisado. Então, sei lá, fiz uma bicicleta, então vou pegar essa bicicleta e vou fazer vários testes, né? Vou dar para os meus engenheiros verificarem o comportamento mecânico, né? Vou dar lá para um esportista para poder fazer aí um rally, não sei, fazer um BMX com isso, fazer então uma análise em campo desse protótipo. E aí sim, a partir do que desse protótipo, supondo que o comportamento mecânico está ok, que o problema foi então resolvido ou foi pelo menos melhorado, a gente passa para a produção do objeto, tá? Aqui um exemplo de um esboço de segunda fase, quando a gente já assumiu alguns comportamentos, aqui nesse caso de uma cadeira de rodas, tá? Bom, e aqui já seria o produto final, já com a partir dos esboços já feito, já analisado, tá? Bom, o desenho técnico que a gente vai trabalhar, ele parte do princípio da geometria descritiva, que é o que a gente está trabalhando aqui, tratando como projeção ortogonal ou ainda como vistas múltiplas, tá? Ele foi desenvolvido em 1746 até 1818, mais ou menos, né, por esse cara aqui, Gaspar Monge. Desculpa, na verdade ele viveu entre 1746 e 1818. Então, o Gaspar Monge foi o responsável pela criação aí desse modo de representação de geometria descritiva, tá? Então, ele permitiu, basicamente, que as dimensões de comprimento, largura e altura mantessem as suas dimensões originais, né? Então, quando a gente faz um desenho em perspectiva, suas dimensões elas saem, né? Elas não ficam iguais a uma projeção ortogonal. A gente tem que compensar essas medidas, principalmente quando está desenhando à mão livre, né? A geometria descritiva ela resolve esse problema quando eu passo esse desenho tridimensional para uma forma de vistas múltiplas, uma forma 2D. Tá bom? Então, a base da geometria descritiva é essa, né? Então, eu tenho um objeto, muda um pouquinho aqui o sistema de representação pelo primeiro diedro, terceiro diedro, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, mas a ideia é o que é? Eu tenho um ponto de visualização, né? Nesse caso, uma pirâmide de base retangular, e aí, no meu plano, atrás dessa pirâmide, eu tenho a representação dessa forma geométrica,
E na vista superior, olhando por cima, eu tenho a representação na parte de baixo dessa pirâmide, tá? Então, nesse caso, eu teria a representação de um triângulo e de um retângulo cortado, que seriam as arestas dessa pirâmide. E aí é só uma questão mesmo de abertura para a representação desse objeto, né? Então, essa é a base da geometria descritiva, tá? Ao invés de eu gerar a pirâmide tridimensional, eu faço, então, 2 planos de projeção e abro esse plano de projeção para visualização, tá bom? Outra coisa interessante é a evolução dos CADs, né? Então, o CAD foi uma ferramenta bastante importante para a engenharia, para as indústrias de uma maneira geral. Mais ou menos a partir aí da década de 80, começou a surgir ferramentas de AutoCAD, né? Finalzinho da década de 80, mais fortemente, tá? Então, o primeiro foi o AutoCAD, que ainda hoje existe, né? Uma ferramenta bastante usada ainda pelas empresas, que é mais como uma prancheta, né? Mais como um meio de criação de desenhos via as vistas múltiplas, via projeção ortogonal. Não é mais tão utilizado para fazer montagens ou para fazer prévias de projetos, né? Então, no final da década de 80, surgiu o AutoCAD, tá? Como que era feito antes? As empresas tinham lá um setor de engenharia com várias pranchetas e o pessoal desenhava, um monte de engenheiros desenhando nessas pranchetas, tá? E aí veio então o advento do computador e com isso surgiu a primeira ferramenta, AutoCAD, tá? Então o AutoCAD tornou o trabalho dos engenheiros, arquitetos, engenheiro civil, enfim, mais facilitado, tá? Mais rápido também, mais dinâmico, né? E era um jeito também de guardar esses desenhos. Imagine, antigamente você tinha que fazer isso no papel, passar isso muitas vezes para um papel transparente, né? Para você conseguir depois gerar cópias desses desenhos, né? Então o pessoal usava aquelas canetas Ankin, né? Usava um monte de instrumentos, né? Para a criação desse desenho. Então com isso, com o AutoCAD, isso caiu em desuso, né? Então a AutoCAD ganhou esse espaço, tá? E depois surgiu as ferramentas tridimensionais. O próprio AutoCAD, ao longo do tempo, ele também virou uma ferramenta tridimensional, porém, ele é um pouco mais complexo de criar desenhos dessa forma, né? Vamos dizer assim, abre aspas, um pouquinho mais chato de se fazer desenhos dessa forma. E com o advento aí da computação, surgiram outros programas muito mais eficientes nesse aspecto, né? Eu citei aqui como Inventor, que é o que a gente vai usar, mas tem um monte, tá? Tem CATIA, tem o CATIA, que é bastante usado também pela empresas de automobilísticas, pela Embraer, né? SolidWorks, ProEngineer, né? Que são outras ferramentas que foram surgindo. Então, a partir de modelos tridimensionais, eu consigo fazer também projeções automáticas, né? Então, isso que é interessante, eu faço um desenho tridimensional num programa desse, eu já consigo gerar planos ortográficos a partir disso, né? Então, tornou o trabalho mais fácil, eu não preciso fazer um desenho tridimensional e gerar por geometria descritiva. Eu posso simplesmente utilizar o meu próprio software para transformar isso que eu criei, né, nesse caso que é essa biela, numa projeção ortográfica, tá? E eu posso escolher se é pelo primeiro diedo, terceiro diedo, né? E aí é só, às vezes, uma questão de ajuste, né? Porque nem sempre o software ele entende o que você está querendo representar. Então, às vezes, tem que colocar uma linha tracejada, tem que colocar algum detalhe que o software não interpretou corretamente. Mas isso é muito mais simples, eu ter que fazer o desenho inteiro novamente, tá bom? E o legal também desses sistemas é que eu consigo fazer a renderização, que é criar aí um ambiente para essa minha peça que eu fabriquei, né? Então, eu consigo criar lá, fazer um sisteminha de sombra, de luz, né? Consigo também gerar efeitos, representações, né, de movimento. Então, bastante interessante nesse aspecto, tá? Esses programas também, quase todos eles, eu consigo gerar uma malha por elementos finitos e fazer uma análise estrutural, uma análise de comportamento de resistência dos materiais, né,
dessas peças que eu fabriquei. Tá? Então, bastante interessante também. No Instituto tem uma disciplina que vai trabalhar com isso, que é a resistência dos materiais, que também trabalha com a parte de CAI, que é para fazer essa análise estrutural. Tá? Análise dinâmica, a mesma coisa, eu consigo colocar alguns pontos, né, que eu quero ver, que eu quero analisar a solicitação dinâmica, né, o comportamento que esse meu, né, nesse caso, desse meu veículo, desse meu conjunto mecânico vai ter, com a mesma ideia, tá? E o interessante disso é que eu analisando e vendo que tem um comportamento mecânico inadequado para o que eu estou querendo aplicar, eu consigo, sem fabricar essa peça, refazer o projeto e adequar o comportamento mecânico para o que eu quero. Então, por exemplo, aqui essa região ficou uma região fragilizada, não sei, né? Eu posso vir aqui e aumentar essas dimensões ou simplesmente trocar o material que eu estou fazendo e resolver esse problema. Então, isso que é super interessante dos programas que trabalham com parametrização 3D, é que eu consigo fazer toda a simulação, fazer toda uma análise de comportamento mecânico sem necessariamente construir o objeto, né? Então, eu ganho tempo. Não que eu não precise fazer isso no momento final, mas eu consigo ganhar tempo com isso, né? Tempo e também dinheiro, já que eu não vou fabricar essa peça para analisar o comportamento mecânico. Bom, e aí a gente tem a parte de CNC, né? Que é, vamos chamar assim, uma interface que a gente tem dentro de um programa, por exemplo, como Inventor. Então, eu consigo gerar um código G para jogar para uma máquina, para gerar a peça que eu acabei de desenhar, né? Ou mesmo para estereoliografia, né? Ou para impressão tridimensional, né? Então, imagine, eu fiz um desenho bonitinho, jogo isso dentro do meu próprio sistema, né? Dentro do próprio Inventor, eu gero um código G, né? um programa para máquinas, ferramentas, e eu jogo esse programa, posso ser via cabeado ou não, para a minha máquina que vai gerar a pecinha que eu acabei desenhando. Então, olha quanto tempo que a gente ganha nisso, né? Então, não tenho mais não preciso ter mais alguém digitando o código, né, o programa numa máquina, né, para gerar. Eu posso jogar isso via rede cabeada, por exemplo. Então, bastante interessante. A mesma coisa vale para a estereografia ou para a impressão tridimensional também. Eu faço uma interface com a minha impressora tridimensional e eu consigo gerar, então, a pecinha a partir disso, tá? Então, as máquinas CNC é isso que eu acabei de comentar, né? Jogo o programa para elas, elas vão executar essa operação a partir também de um software parametrizado, tá? Os equipamentos de informática, de maneira geral, um desktop qualquer, né? Mesmo um notebook, na qual eu tenho a capacidade, obviamente, de instalar um programa como esse parametrizado. Tá? Legal do Inventor também, a gente vai falar isso depois, é que ele tem licença educacional. Então você pode colocá-lo na sua máquina, instalar como educacional e criar seus desenhos a partir disso. Né? Não necessariamente você precisa pagar um programa. Não que o Inventor não seja pago, é pago para empresas que têm que fazer projetos, tal, que precisa de alguma forma guardar, gravar, né, esses desenhos. Mas tem uma licença educacional bastante interessante, a gente vai falar no momento oportuno, tá bom? Ok, aqui umas partes do computador, mais para a gente entender, uma placa gráfica, que acho que seja talvez a parte mais importante para quem vai trabalhar com desenho parametrizado, é a memória, né? E a placa gráfica, que necessita de uma placa, algumas vezes até uma placa dedicada, dependendo do programa que você vai usar, né? As impressoras, um plotter, que é uma máquina para impressão tridimensional. Ok. Bom, nos aspectos gerais mais importantes, a gente tem a escrita, tem que ser uma escrita normalizada. Qual a questão da escrita, principalmente? Se eu estou fazendo um desenho à mão, ou ainda que seja um esboço, né, um desenho não definitivo, é importante que a minha escrita ela seja uma escrita legível, uma escrita que a pessoa que vai pegar esse desenho, ela consiga entender o que eu estou querendo dizer, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho disso, né? O importante é ter uniformidade, a legibilidade e a reprodução de desenhos sem perda de qualidade. Isso é o mais importante com relação a escritas, tá? Bom, normalmente, então, essas escritas vão trabalhar com letras de forma, né?
essas letras, elas precisam ser ou maiúsculas, né? Ou minúsculas, ou mesmo maiúsculas minúsculas. Mas eu tenho que manter sempre essa caligrafia letra de forma, tá bom? Pode ser sem inclinação, pode ser parcialmente inclinadas, tá? Então, em sala, eu propus um exercício desse, todo mundo escrever, né, o alfabeto e também os números várias vezes, 3, 4 vezes, para você acostumar com esse tipo de escrita. Muita gente já escreve assim, então não tem muita dificuldade, mas eu sei que não é unanimidade, não é a maioria que escreve dessa forma, tá? Então, para quem não escreve assim, então faz lá esse exercício, né? Faz essa repetição de 4 vezes dessas letras, tá? Escolhe a inclinada ou não inclinada e tenta copiar o que está aqui, tá bom? Por que isso, né? Para que quando você faça o seu desenho, você vai escrever tudo que é necessário escrever no desenho técnico, a gente vai aprendendo aos poucos, né? Sei lá, o nome da peça, qual é a escala, né? Qual é a parte que você está desenhando, enfim, qual é o material que você vai usar para a fabricação, tudo isso é feito por meio de caligrafia técnica mecânica. Então, toda a escrita do desenho, ela segue essa normatização. Então, não pode ser uma letra contínua, né? Letra de mão, nada disso, tá bom? E aí a gente tem tipos de linha, alguns mais usados, outros menos usados, que são as linhas que a gente vai utilizar no desenho. A linha contínua grossa, que talvez seja mais importante, que é a linhas de arestas visíveis, linhas de contorno visível, a linha contínuo fino, que é arestas fictícias, linhas de cotas, linhas de chamadas, linhas de referências, tracejados de corte, a linha fino, a mão livre, que é para fazer limites de vista interrompida, o tal do corte parcial, zigue-zague também com a mesma ideia, não é tão usado, né? A gente costuma utilizar mais o contínuo fino à mão. A interrompido grosso e a interrompido fino, né? A linhas de contorno invisível, arestas invisíveis. No caso do interrompido fino, linhas de contorno invisível e arestas invisíveis, tá? O que a gente vai usar aqui? O interrompido fino. Misto fino, que é a famosa linha traço fino, linhas de eixo, linhas de simetria e trajetórias móveis. Misto fino com grosso, que são aí os planos de cortes. Misto grosso, indicação de linhas superfícies, na qual é aplicado um determinado requisito. E misto fino duplamente interrompido. Então, linha, traço, ponto, ponto, né? Essa linha aqui, mais para contorno de peças adjacentes, posições extremas, centroides, contornos iniciais de peças submetidas a processos de fabricação com deformação plásticas e partes situadas antes do plano de corte, tá? Essa tabela tem lá no livro do Silva, como eu tinha comentado, é um livro de Portugal, então vocês vão perceber que tem algumas coisas aqui com português de Portugal, tá? Bom, como que a gente vai fazer na mão isso aqui, né? Então, sempre quando a gente falar linha contínua grossa ou linha grossa, né, a gente vai trabalhar com uma linha feita por meio de uma lapiseira 07, né? E uma linha fina por uma lapiseira 05, tá? Eu adotei a 07 e 05 porque são lapiseiras mais fáceis de serem encontradas, mas poderia partir da 07, 03 ou 05, 03. Porém, essa lapiseira 03 ela é mais cara, o grafite é mais chato de encontrar, enfim. Então não tem necessidade, a gente pode fazer simplesmente uma distinção de uma linha grossa para uma linha fina a partir de uma lapiseira 05 ou 07, tá bom? Então, à medida que for aparecendo esses tipos de linha diferentes nos nossos desenhos, eu vou comentando com vocês, tá? Então, essa tabelinha aqui é interessante vocês terem sempre à mão, né? Saber onde ela está, talvez seja mais rápido, mais prático, porque vocês vão sempre consultar ela para a criação dos desenhos. A princípio vai ter só as linhas contínuo grossa, as linhas fino, as linhas tracejadas e a linha traço ponto, que é amplamente mais usada, tá bom? Aqui uma representação disso, né? Uma linha de corte parcial, a linha a linha contínua fino para fazer essa achura, né? A linha de contorno grosseira, essa linha aqui que é traço ponto ponto que mostra uma movimentação, né? Então não precisa muito se atentar ao desenho em si, né? Mas mais o que a gente está querendo mostrar aqui, tá? Então depois vocês dão uma olhadinha aí com mais calma, cada uma dessas linhas aqui está sendo representada aqui,
tá? Nesse desenho, tá bom? Obviamente que nem todos os desenhos vai ter todas as linhas, né? Como eu disse, a maioria vai trabalhar com a linha contínuo grossa, contínuo fino, as linhas tracejada fina e a linha misto fino, tá bom? Bom, existe também uma regra de procedência de linhas, porque, veja, algumas vezes uma linha pode se sobrepor à outra, né? Então, como resolver isso? Então, a gente tem uma questão importante que é a precedências de linhas, ou seja, quem ganha de quem, né? Na questão da representação. Então, primeiro, as dessas linhas de contorno visíveis, elas são as preferenciais, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho essa pecinha, tem um furo, virei aqui para mostrar a lateral, né? E aí eu teria que ter uma linha traço ponto aqui no meio, tá? Não precisam ficar vamos dizer assim, não precisam ficar nervosos com relação a isso, a gente vai ver depois esse tipo de representação, tá? Só estou mostrando aqui que nesse desenho eu teria uma linha traço ponto do centro do furo, porém, eu tenho esse chanfro que está mostrando essa aresta aqui, né, como uma linha cheia. Como a linha cheia ela é preferencial, então ela sobrepõe a linha traço ponto. Detalhe que a linha traço ponto, a parte externa se mantém, né, que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? É importante isso, porque várias vezes vai acontecer de eu ter que escolher qual linha eu vou representar. Tudo bem? Então, sempre escolher a linha de contorno. Tá bom? Depois, como na segunda colocação, arestas de linha de contorno invisíveis, que são as linhas tracejadas. Depois, planos de corte, as linhas de eixo de simetria, as linhas de centroide, né? Centro de massa, centro de peça, centro de furos, de rasgos, e as linhas de chamada, as linhas de cota. Então, pode ver que em último lugar aqui estão as linhas de cota. Novamente, né? À medida que a gente for desenhando, for aparecendo esses conflitos, eu vou ajudar vocês na interpretação, tá bom? De qualquer forma, guardem essa informação que também é importante, tá? Então, duas coisas importantes. As linhas, os tipos de linhas e a questão de precedência de linha, tá bom? Bom, outra coisa interessante a respeito da intersecção de linhas, quando as linhas se cruzam, linhas diferentes se cruzam. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma linha tracejada e tenho uma linha de contorno, tá? O que é o certo e o que não é o certo? O certo é que essa linha de contorno, ela saia encostando da minha desculpa, que essa linha tracejada, ela saia encostando da minha linha de contorno, tá? Então, isso é o correto, tá bom? Aqui não está encostando, tá? Então, isso não é o correto. Então, pela norma, diz que ela precisa encostar. Então, quando uma aresta invisível, que seria representada pela linha tracejada, termina perpendicularmente ou angularmente com relação a uma aresta visível, ela tem que tocar a aresta visível. Portanto, ela tem que encostar aqui, tá? Tá meio ruim de ver aí, mas é uma questão de zoom, ela tem um pontinho aqui, tá? Tá saindo encostado sim. Depois, 2. Se existiu uma aresta visível no prolongamento de uma aresta invisível, então a aresta invisível não toca a aresta invisível. Então, novamente aqui, eu tenho uma linha tracejada, estão vendo? Né? A linha tracejada, ela vem e tem paralelo a ela, no prolongamento dela, uma aresta de contorno. Então, nesse caso, não sei se todo mundo está conseguindo ver aí, ela não está encostando, tá? Então, a representação correta é não encostar. E eu explico o porquê daqui a pouquinho, tá? E aqui está encostando, essa forma é incorreta. Qual o problema se encostar? Se encosta, dá a impressão que essa aresta que está aqui, que é contorno visível, que ela entra para dentro dessa visualização. E não é a verdade, né? A verdade é que essa linha, que essa aresta visível, ela termina aqui, nesse ângulo de 90 graus. Ela não continua a partir dessa projeção, né? Nas linhas tracejadas, tá? Então, quando essa linha tracejada encosta aqui nesse prolongamento, dá a impressão, a princípio, para um visualizador, né, para uma pessoa que não fez o desenho, que não conhece essa peça, que é um prolongamento dessa vista, né, um prolongamento dessa aresta, que não é verdade, tá? 3. Quando duas ou mais arestas invisíveis terminam num ponto, elas devem se tocar.
Vou repetir, quando duas ou mais arestas invisíveis, né, então representada por linhas tracejadas, terminam no ponto, elas devem tocar-se. Novamente, o incorreto está aqui, ó. Perceba, elas não se encontram aqui em cima, né? Estão vendo? Elas também não se encontram aqui embaixo. Então, a forma incorreta, eu teria que fazer uma junção entre elas aqui, encostar aqui. E aqui seria a forma correta, uma junção entre elas e elas encostando uma à outra. Tudo bem? Novamente, isso aqui serve para facilitar a representação dessas vistas invisíveis, que são planos, né? Que são detalhes que não estão no meu ponto de visualização. Normalmente estão por trás do meu desenho, tá? Quarto, quando uma aresta invisível cruza outra aresta, visível ou invisível, não deve tocá-la. Então vamos novamente para o nosso exemplo. Eu tenho aqui uma linha tracejada, né? Perpendicular a outra linha tracejada e uma linha de contorno. E aí o que dá para a gente perceber? Que aqui há um encontro entre elas, né? Aqui está encostando, aqui também está encostando, tá? Quando a representação for desse tipo, que uma linha tracejada corta outra linha tracejada e uma linha contínua, a gente tem que representar dessa forma aqui, ó, sem encostar, tá bom? Novamente, se encostar, vai dar a impressão, tanto para a linha contínua como para a linha tracejada, que é um objeto diferente. Por exemplo, no caso aqui dessa linha tracejada, vai dar a impressão que é um detalhe específico dessa linha que está aqui na vertical. E não é verdade, são detalhes distintos, tá bom? E por fim, quando duas linhas de eixo se cortam, se intersectam, devem tocar-se. Aqui já, diferentemente do caso de cima. Então, nesse exemplo, eu tenho uma linha traço-ponto, tá? Uma linha traço-ponto. E aí, é interessante que elas se encontrem, que elas se toquem, tá? Porque linha traço-ponto, novamente, ela representa simetria de furos, de rasgos, né? Ou simetria de peças, de uma maneira geral. Então, nesse caso, é interessante que elas se intersectam, tá bom? Ou seja, elas se intersectam, se cortam e se tocam. Ok? Então, a forma correta de representação é que elas se toquem, que elas não passem assim, sem se cruzar, sem se tocar, tá bom? É interessante dizer que o AutoCAD, o programa de CAD, normalmente, eles respeitam essas regras. Então, se você for fazer um desenho lá no software Inventor, normalmente eles representam essas normas técnicas, tá? Foi o que eu falei. Quando ele não representar, a gente vai ter que ir lá e corrigir isso manualmente, tá? Algumas vezes o programa não reconhece esse tipo de informação e aí a gente tem que trabalhar de forma manual, tá? Diferente do AutoCAD também, que o AutoCAD, daí eu tenho que fazer isso, né? Ele não, é simplesmente uma prancheta digital, tá bom? Os formatos de papel. Então a gente tem o formato A4, 210 por 297, ele está aqui no cantinho, né? 210 por 297. O A3, o A2, o A1 e o A0, que é o maior tamanho que a gente tem para folhas, para representação de desenhos. Tá bom? Interessante saber, outra coisa interessante é que normalmente os desenhos costumam ficar dentro da área mecânica mais restrito entre A4 e A3. Né? A maioria das peças dá para ser feita em A4 e A3, às vezes adaptando um pouquinho a questão aí só da ampliação e da redução dos desenhos. Mas normalmente A4 e A3 a gente resolve a maioria dos problemas. Eventualmente usamos o A2 e A1. Tá? Perceba que esses são múltiplos. Né? Então, por exemplo, o A3 é 2 vezes maior que o A4, o A2 é 2 vezes maior que o A3 e o A1, né, é 2 vezes maior que o A2. Tá? Esses são os formatos da série A, existem os formatos da série B, mas não são comuns de serem usados no Brasil. Tá bom? Então a gente vai usar bastante folha A4, vocês aí. Tá? Depois no finalzinho eu falo a relação de objetos a serem comprados, de ferramentas, né? E para que os desenhos sejam feitos. Bom, existe também a maneira de dobrar, né? A4 não tem dobra, A3, então eu vou fazer aqui uma
a margem, né? Então eu faço uma abertura de 185 e 130. O que é importante aqui, né? Importante é que a margem ela seja visualizada, tá bom? Então sempre eu mostro a margem. Os outros formatos aí fica aí para vocês um dia, quem for precisar, tá? Só seguir aqui, né, o que está escrito em termos de tamanho e também em termos de orientação, tá bom? As posições usuais e legenda. A legenda é onde vai estar as informações de desenho, tamanho, margem, qual é o diedro que eu usei, né? Qual é se teve redução, ampliação, enfim. Então, podem estar em duas posições, na horizontal ou na vertical, né? Outras posições alternativas não tão usuais. Aqui um outro exemplo de uma margem na posição padrão aí de uma folha A4 na parte inferior, mostrando aqui as várias informações que a gente vai aprender ao longo do curso, tá? Cada um desses campos tem uma informação importante para ser colocada, tá bom? Questão de ampliações e desenho, ampliação. Então, posso fazer uma ampliação, posso fazer uma redução e uma escala real, tá? Então, as escalas de ampliação e de redução, a escala de ampliação visa diminuir o desenho, essa representação do desenho para eu colocar numa folha, e a escala de ampliação visa aumentar o desenho para colocar numa folha, e a escala de redução visa pegar peças grandes, né, ou projetos grandes e reduzir para caber numa folha, tá bom? Também vamos falar ao longo do curso o que eu tenho que aumentar, o que eu tenho que diminuir, né, qual peça, qual exercício a gente precisa adaptar aí, tá? E aí tem esses exercícios que vocês podem dar um pause aí no vídeo e fazer. Qual é a ideia aqui? É fazer esse desenho à mão. Não é, a ideia agora nesse momento não é entender o que você está fazendo, mas sim a gente costumar a trabalhar à mão livre, a fazer esboço. Tudo bem? Não precisam fazer essas cotas externas, vocês só vão fazer esse desenho. Tentem fazer uma réplica desse desenho, é isso que eu peço, né? Então segue o mesmo jeitinho que está aqui. Essa vista está alinhada com essa, esse desenho, esse detalhe está alinhado com esse, tá? É simplesmente nesse momento para a gente treinar a mão, né? Treinar essa movimentação do esboço para fazer a mão livre, tá? Esse é parte B, não precisa nesse momento fazer, tá bom? Com régua e esquadro. Então, vocês vão fazer só o esboço disso, tá? No exercício 2, vocês podem pausar aí também. Também a mão livre, criar linhas, né? Pequenas linhas, vamos chamar assim, essa linha tracejada na vertical. Pode fazer aí umas 10 linhas, 15 linhas dessas, né? A mão livre, tentando manter uma regularidade. O que seria isso? Tamanhos parecidos da linha, espaçamento parecido. Novamente, a questão aqui é só a coordenação motora, treinar mesmo a mão, tá bom? E o exercício 3, a mesma ideia, só que na posição vertical, também 15 linhas. Pega aí uma folha sulfite e faz, né? Treina a mão. Pode fazer com lápis, pode fazer com lápis 005, lápis 007. Tá? Vamos treinar a coordenação motora nesse momento inicial. Quadrados também. Pega aí uma folha sulfite, faça vários quadrados, tenta manter uma regularidade, quadrados iguais, distâncias iguais. O mesmo vale para os retângulos, para os triângulos, para o círculo, para o losango, para o pentágono, tá? Você escolhe aí quantas linhas você vai fazer, tá? Na hora que você se sentir confortável, você pode parar, tá bom? E o exercício do alfabeto, né, da caligrafia técnica, fazer as letras de forma, tá? Tanto maiúscula como minúscula. Esse seria, dá uma pausa aí e faz também esse exercício. Bom, era isso, pessoal, que eu tinha nessa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta para a nossa segunda aula, aí sim já fazendo outros desenhos. Foi minha primeira experiência aqui com uma aula online. Espero que vocês tenham gostado. E forte abraço a todos, a gente se vê em breve, tá bom? Até logo!